Dona Jesusa, a senhora estava me contando que ao assistir um programa Mudança de Vida, o ano passado, Deus falou com a senhora através da palavra sobre uma experiência que Deus fez com um mecânico e o filho da senhora trabalha na área da mecânica. E como foi essa experiência? Então, eu estava ouvindo como eu tenho esse costume de todos os dias, eu estou fazendo o café da manhã e eu escuto o programa. É sagrado para mim todos os dias. E uma desses programas, a bispa falou sobre um mecânico. Um carro que tinha ido para várias oficinas e ninguém conseguiu resolver e chegou, né, nessa oficina e ele pediu ajuda a Deus, não lembro direto como que foi, parece que ele agiu a fé ungindo o carro, só sei que eu me lembrei, inclusive meu filho estava perto, eu voltei o programa para trás um pouco e eu falei, olha aqui, está falando da sua área, a bispa está falando da sua área, de um homem, ele falou assim, ai que bom, e não sei o que, só que eu não sabia que um dia eu ia precisar tanto daquele programa e daquela palavra, porque esse ano, mais ou menos no mês de fevereiro, né, faz pouco tempo atrás, entrou um carro na oficina onde meu filho trabalha, já tinha rodado por 10 oficinas, era mais ainda do que o outro, né, 10 oficinas, e pegou, né? Aí eu comecei a orar. Eles falaram que estava com muito problema, muito problema. O carro tinha 18 problemas. E o filho dele, que tem mais de 20 anos de experiência, o patrão que tem mais de 40 anos de experiência, todo mundo, 10, 15, 8. E o meu filho com 3 anos e meio de experiência, no final deixaram ele sozinho. Aí que nós começamos a orar mais, eu comecei a ungir a mão dele todos os dias, eu tenho esse hábito, mas eu fiz em dobro. Um dia eu falei, filho, lembra daquele programa que a bispa falou, vai fazer a mesma coisa com você, tenha fé. Ele falou, tá bom, eu tá orando, tô. Eu falei, tá bom, então leva o óleo, unge o carro. Aí eu continuei declarando, Senhor, o Senhor fez com aquele mecânico e vai fazer com meu filho a mesma coisa. E fui orando, só sei que ele conseguiu resolver e ele falou, não, é Deus. Como uma pessoa que tem apenas 3 anos e meio de experiência na área de mecânica e uma pessoa que tem mais de 40 anos e passou por 10 oficinas e ninguém conseguiu e ele conseguiu, mas é Deus. Ele reconheceu que é Deus. Deus não desperdiça nada. Aquela palavra que há um ano a senhora tinha ouvido, Deus fez a senhora lembrar, a senhora orou juntamente com seu filho e ele obteve essa vitória e conseguiu sozinho realizar o conserto do carro, não foi? Sim, exatamente foi isso que aconteceu. Agir a fé, através, né, da palavra, porque cada palavra que é liberada, cada programa, todo nós estamos aqui. Colocar em prática o que a gente aprende, porque a palavra tem que entrar e de uma maneira tem que colocar em prática. Chega na hora certa, tem, né? Como por exemplo também semana passada, mais ou menos uma semana atrás, chegando depois do evangelismo noturno, esse mês me faltou, mês de fevereiro, me faltou R$ 30, né? Para completar as contas. E eu falei, não sei o limite, inclusive, do banco. Eu depois fui orar a Deus, falei, não aceito usar, não quero usar nada, pelo contrário, eu tenho que ter dinheiro para dar, para emprestar, para doar. E eu sempre gosto de meditar, Deuteronômio 28, de 1 a 14 eu medito, e depois de 15 até o final eu medito de novo, faço 2 meditações, porque de 1 a 14 está escrito, se a gente obedecer, as bênçãos nos acompanham e depois de lá para frente, se a gente não obedecer. Então eu falo muito com Deus. Então me mostra se tiver algum erro em mim, é bom me corrigir, me dá sabedoria, eu vou fazer o que tem errado, se não tem errado, e eu vou procurando em Deus, buscando em Deus através da palavra, tudo, né? Como o ministério ensina a gente aqui. Aí eu fui orar, falei, esse mês me faltou 30 e esse mês agora não vai me faltar, eu tenho certeza. E orando a Deus, tinha uma conta antiga, né, no banco, inclusive, aí eu falei assim, quando eu vou abrir aquela conta antiga, sabendo que não tinha dinheiro, não tinha mais movimento aquela conta, mas eu falei, mesmo assim eu vou. Aí eu fui abrir
a conta, eu pedi para Deus R$ 300. Eu falei, eu quero pelo menos uns R$ 300, já me ajuda, né, a pagar essas contas. Só que Deus fez 10 vezes mais, porque não tinha só 300, tinha 3.000. A senhora pediu 10 vezes mais de 30, mas o Senhor te deu 10 vezes mais de 300. Isso, exatamente isso. Foi isso que aconteceu. Dona Jesusa, a senhora está no Ministério Mudança de Vida, praticando a palavra, embaixo dessa cobertura, ouvindo as palavras, tomando posse, não deixando passar nada. O que significa para a senhora? O que o Ministério Mudança de Vida significa para a senhora? A palavra mesmo diz, é mudança. Mudança é uma coisa assim, sem explicação, não tem como explicar, é mudança. Muda de dentro para fora. Muita coisa mudou na minha vida, eu tenho certeza que toda pessoa que vai buscar em Deus, chegar aqui, as pessoas são acolhidas, as pessoas tem obreiras, tem pastores, tem bispos, qualquer pessoa que estiver precisando, toda hora tem à disposição. Tem aqui a igreja aberta o dia inteiro, quem precisar de oração, para conversar. Tem as terças-feiras também, né, de as pessoas têm aquele dia livre, para as pessoas poderem vir buscar orientação. E já fiz isso também, eu já pedi, assim, sou obreira, né, mas mesmo sendo obreira, todos precisamos de oração, de buscar, de conversar. Então, procurar um líder aqui para conversar, se um caso for preciso. Todas as orientações que a senhora tem recebido, a senhora tem usado na sua casa, com os seus filhos, na sua vida, e tem colhido frutos? Tem, e muitos frutos, muitos com meus filhos, em casa, no trabalho. Foi assim, muitos frutos, muitos frutos. Feliz e abençoada, Dona Jesusa. Feliz e abençoada.